As 5 maiores covers de todos os tempos. Na sua opinião, para você, quais são as melhores, as mais importantes covers da história? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar de música. Então, o papo de hoje é sobre essa coisa muito comum na música que são as covers, ou se você preferir em inglês, covers, como é dito, né? Se você não sabe o que é uma cover, é uma regravação de uma música já lançada e que foi escrita por uma outra pessoa. Isso acontece muito no mundo da música. Há discos inteiros que são feitos só de covers, né? Então nós vamos falar aqui hoje a respeito das 5 maiores covers da história. Mas é importante lembrar o seguinte: esta é a minha opinião. Esta lista foi baseada pura e simplesmente na minha opinião, no meu gosto, na minha maneira de ver a música. Na sua opinião, provavelmente você vai ter uma lista diferente. E aí, eu queria saber, deixa aí nos comentários quais são as maiores covers da história na sua visão. Para fazer essa minha lista aqui de hoje, eu defini 2 critérios para a coisa fazer sentido. O primeiro critério é o seguinte: a cover precisa ser melhor do que a versão original. Mas, novamente, melhor baseado em quê? Baseado na minha preferência. Eu tenho que ter gostado mais da cover do que da música original. O segundo critério é que a música cover tenha feito mais sucesso, tenha tido um impacto maior do que a versão original. Há um ponto importante aqui para eu te falar, que é o seguinte: há muitos artistas que fazem covers que eu prefiro mais do que a versão original, mas só que não faz sucesso. Então não faz sentido esta cover entrar em uma lista das maiores da história, mesmo sendo apenas a minha opinião. Eu simplesmente gostar da cover mais do que da versão original não é suficiente para entrar numa lista das maiores de todos os tempos. Tem que obedecer esses 2 critérios. Eu tenho que gostar mais da cover, mas ela também precisa ter tido um impacto no mundo, um impacto no mercado maior do que a versão original. Inclusive, há muitas músicas, principalmente ultimamente, nos últimos anos, com a internet e com a facilidade que é hoje em dia de você gravar uma música de qualidade, uma música tecnicamente, com qualidade técnica, né, no estúdio. Isso hoje está muito fácil de se fazer, muito barato. Então você tem vários artistas novos surgindo que fazem discos, que gravam músicas e conseguem disponibilizar isso na internet. Então, muitas vezes, você tem um artista aí que quase ninguém conhece, ou que é pouco conhecido, principalmente aqui no Brasil, é mais conhecido lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, e faz uma cover que eu prefiro do que a versão original. Mas não faz sentido eu falar sobre essa cover aqui, porque nós estamos falando das maiores covers de todos os tempos. Então, qual sentido tem eu colocar uma música aqui de um artista que pouca gente conhece em uma lista de as maiores covers de todos os tempos? Então é importante deixar isso claro. Inclusive, esse é um tema legal para um vídeo, talvez. Eu pensando aqui agora, fazer um vídeo sobre as melhores covers de todos os tempos, na minha opinião, mas que quase ninguém conhece. Então, esse é até um tema interessante para fazer no futuro. Se você achar que isso seja um tema interessante para se falar, deixa aí nos comentários também, que eu posso fazer um vídeo a respeito disso, tá certo? Então vamos lá. A 5ª maior cover de todos os tempos, na minha opinião, é Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, que foi feita em 1968. A versão original dessa música é de 1967, é uma composição da duplinha lá, dinâmica, Lennon-McCartney. Mas, muito provavelmente, a versão original, que tá lá no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o disco histórico dos Beatles, provavelmente a composição dessa música, ela é 100% Paul McCartney. Para quem conhece aí a história dos Beatles a fundo, é bem possível que essa música seja apenas uma composição do Paul McCartney, muito embora ela oficialmente é uma música Lennon-McCartney. Mas a gente fala a respeito disso talvez em um outro vídeo, porque que todas as músicas são compostas por Lennon-McCartney e como a gente sabe quais músicas são do Lennon, quais músicas são do McCartney, quais músicas são misturadas, enfim, isso é muito bem documentado. E essa música aqui, provavelmente, ela é só do Paul McCartney, mas a gente fala a respeito desses detalhes talvez em um outro vídeo, falando só sobre os Beatles. E essa música, originalmente, no disco dos Beatles, ela é cantada pelo Ringo. É a 2ª música do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E assim, a versão do Joe Cocker é absolutamente sensacional. Na minha opinião, muito, muito, muito melhor
do que a versão dos Beatles. Ela foi gravada em 1968 e ela ficou muito famosa porque ela entrou no documentário do festival lá, né, em 69, Woodstock. Então, ela é um dos pontos altos, assim, do festival. É muito fácil você achar o vídeo ali da apresentação do Joe Cocker com a banda dele. É uma coisa assim, é um momento icônico do rock, essa apresentação do Joe Cocker cantando essa música em Woodstock. E essa música, ela deu nome ao primeiro disco do Joe Cocker, né? O primeiro disco dele tem exatamente o nome da música. E ela voltou novamente à tona, vamos dizer assim, em 1988, quando ela foi tema de uma série de TV chamada The Wonder Years. E um detalhe interessante sobre esta música é que aquela guitarra muito legal que você ouve nessa música, ela foi gravada por ninguém menos que Jimmy Page, exatamente, o guitarrista, cabeça, líder do Led Zeppelin. E foi feita em um momento bem interessante da vida do Jimmy Page e, consequentemente, do Led Zeppelin também. O Jimmy Page, ele estava em 68 ali, o momento onde a banda dele anterior, o Yardbirds, estava acabando e ele estava formando o Led Zeppelin. E o Yardbirds tinha se desfeito, mas ainda tinha alguns shows para fazer. Então ele tinha alguns compromissos ali para cumprir com o Yardbirds, mas não tinha os músicos para fazer o show, o Jimmy Page, né? E aí ele começou a procurar músicos e, no fim da história toda, ele acabou com esses 3 parceiros aí para fazer esses últimos shows do Yardbirds. Esses 3 parceiros eram apenas John Bonham, Robert Plant e John Paul Jones, que viraram o Led Zeppelin. Então eles fizeram os shows ali e depois que terminaram os shows, mudaram o nome para Led Zeppelin e aí é só alegria, né? Então, um detalhe interessante da guitarra desta música, que tem ali, conta com o talento do Jimmy Page. E o Paul McCartney, que é o compositor da música, como eu disse, né? Ele elogia muito essa versão. Palavras dele: foi impressionante, ele transformou a canção em um hino do soul e eu sou para sempre grato por ele ter feito isso. Então, o Joe Cocker literalmente pegou uma música ali que não tinha um impacto muito grande no Sgt. Pepper's, ele pegou essa música e jogou essa música para um outro patamar. E o próprio McCartney agradece a ele por isso. A 4ª maior cover de todos os tempos, para mim, é Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, também de 1968, assim como a nossa música anterior do Joe Cocker. Essa música tem uma história muito rica e muito interessante. Primeira coisa, ela simplesmente virou o single da Motown. Pra quem não sabe o que é Motown, aquela gravadora de música negra americana que é praticamente um sinônimo da música negra americana. Se você fala ali de soul, de funk, de rhythm and blues, você automaticamente vai cair ali na Motown. Então, esta música, I Heard It Through the Grapevine, gravação do Marvin Gaye, ela é o maior single da história da Motown, o single mais vendido da história da Motown. E olha só, um dos compositores dessa música, essa música tem 2 compositores, um deles era também produtor, foi o produtor dessa música quando foi gravada pelo Marvin Gaye. Na verdade, ele estava produzindo o disco do Marvin Gaye, que tinha o nome de In the Groove. O Marvin Gaye estava fazendo esse disco, estava ali formando o repertório e esse cara estava produzindo o Marvin Gaye ali. É importante dizer o seguinte, essa música já tinha sido gravada algumas vezes anteriormente a essa gravação histórica do Marvin Gaye. Inclusive, uma dessas gravações foi feita pelo próprio Marvin Gaye, mas ela foi rejeitada pela gravadora. A primeira vez que essa música foi aceita pela gravadora foi por um grupo chamado Gladys Knight and the Pips. O produtor já tinha tentado algumas gravações, se eu não me engano foram 2, uma de uma outra banda e outra do próprio Marvin Gaye. A gravadora recusou as 2. E aí uma terceira gravação, que foi desta banda, Gladys Knight and the Pips, foi aceita pela gravadora e fez sucesso. A música impactou. Ela é uma versão um pouco mais rápida, diferente da versão do Marvin Gaye. A versão do Marvin Gaye, ela casa melhor com a letra da música. A letra da música fala a respeito de um cara que ouviu por aí que a mulher dele tá às voltas com outro, que ela vai deixá-lo. Então a versão mais cadenciada, ela tem um espírito mais legal, ela combina mais com a letra da música, uma tristeza, a questão de ter um segredo ali.
E essa versão que saiu anteriormente para essa banda, Gladys Knight and the Pips, em 67, ela é mais animada. Então não casa tanto com a letra da música, na minha opinião. Mas enfim, ela fez muito sucesso. Mas aí quando o Marvin Gaye estava gravando esse disco dele, In The Groove, o produtor, que também era um dos compositores da música, como eu disse, ele sugeriu: vamos gravar de novo I Heard It Through the Grapevine. Eles gravaram e aí é só alegria. A música estourou e, como eu disse, é um hino absoluto da música negra americana e é o single mais vendido da história da Motown. E assim, só o fato de ter ali a interpretação e a voz do Marvin Gaye, que pra mim é um dos maiores cantores de música popular que já andou sobre essa terra. Então, essa música e o Marvin Gaye como um todo é algo sensacional e pra mim é a quarta maior cover da história. Há também uma outra cover muito legal dessa música feita pelo Creedence Clearwater Revival, e aí conta com a voz do John Fogerty, que é uma música que foi lançada pelo Creedence em 1970. Ela tem 11 minutos de duração, tem solos de guitarra, enfim, uma versão bem mais rock da música, mas que respeita muito o clima da versão do Marvin Gaye. Ela é claramente uma cover do Marvin Gaye, não uma cover da outra versão que foi lançada anteriormente, que é muito legal também essa versão do Creedence. Mas, pelo fato de ter estourado, ter feito um sucesso absurdo com o Marvin Gaye, a voz do Marvin Gaye ali, pra mim, a versão do Marvin Gaye é a mais importante, a quarta maior cover de todos os tempos. A terceira maior cover de todos os tempos, na minha opinião, é Twist and Shout, dos Beatles. Fato é que sempre que nós estamos falando a respeito de qualquer coisa, fazendo uma lista sobre música pop ou música rock, né, música popular no geral, uma hora ou outra você vai acabar esbarrando ali nos Beatles. E hoje nós já estamos falando pela segunda vez sobre o Quarteto de Liverpool. Bom, Twist and Shout. Essa música, ela primeiramente está ali, né? O primeiro detalhe dela é que ela está no disco de estreia da banda. Agora, um detalhe muito importante é o seguinte: esse disco foi gravado, Please Please Me é o nome dele, ele foi gravado em um dia. São 14 músicas que foram gravadas em um dia. Eu não sei se você tem noção disso, a dificuldade, o processo que é de você gravar uma música. Este fato de você gravar 14 músicas em um dia, e essas músicas ali estão no seu disco, não é você gravar 14 músicas em um ensaio, gravar 14 músicas para ver como é que elas ficaram, escolher as melhores. Não, você fazendo um disco, realizar as gravações que vão para o disco em um dia. Isso é algo absolutamente impensável, principalmente nos dias de hoje. Mas eles fizeram isso lá. Isso para você ver o tanto que já no primeiro disco os Beatles eram uma banda coesa, uma banda que eles já eram muito bons. Eles tinham uma história aí de tocar ao vivo, eles tocavam muito, então eles se tornaram uma banda muito firme, uma banda muito justa, né? Com tudo ali no lugar, eles eram muito bem entrosados e conseguiram fazer esse disco aí em um dia. Por que eu tô falando isso? Porque Twist and Shout tem ali a voz do John Lennon. Quem canta a música, a voz principal é do John Lennon. E é uma música que você, quando está ouvindo, se você não sabe desse detalhe, no momento que você ouvi-la novamente, a versão original, preste atenção como o John Lennon canta a música. Ele está simplesmente gritando a música, porque a voz dele já tinha ido para o vinagre, como a gente fala. Já era, a voz dele já estava muito mal. Inclusive, palavras dele, olha o que ele diz. Aquela última música me matou. Minha voz não ficou a mesma por um bom tempo depois daquela gravação. Todas as vezes que eu engolia, parecia que eu tinha uma lixa. Eu era muito envergonhado dela, porque eu podia ter cantado muito melhor do que aquilo. Mas agora isso não me importa mais. Você pode ouvir que eu sou simplesmente um cara frenético fazendo o seu melhor. E essa música foi a última música gravada deste dia. Por quê? O produtor dos Beatles, o George Martin, que é um produtor que acompanhou os Beatles na carreira toda, gravou quase todos os discos dos Beatles, com exceção do Let It Be. Mas enfim, ele estava lá e ele sabia que essa música ia ser desafiadora para o John Lennon cantar. E ele colocou de propósito essa música por último, porque ele sabia que depois que o John Lennon fizesse o vocal dessa música, ele não teria condição de cantar
as outras músicas bem. Então ele deixou de propósito essa música no final, e essa música foi gravada em 2 takes. Eles fizeram 2 takes dessa música, e é isso, um desses takes foi usado para o disco. E assim, você vê que já era uma música desafiadora para o John Lennon cantar, o produtor já sabia disso de antemão, e eles passaram o dia inteiro tocando. O cantor é sempre o músico que mais sofre em uma sessão longa de música. Então você tem ali o baterista, o baixista, o pianista, o saxofonista, o guitarrista, seja lá o que for, eles se desgastam menos do que o cantor em um show muito longo ou em uma gravação dessa aqui muito longa, né? Porque o cantor, ele depende das cordas vocais. As cordas vocais são muito sensíveis. Então elas se cansam muito mais rápido do que o corpo ali do baterista mexendo, os dedos do guitarrista. Então, em via de regra, quem sofre mais com isso aí são os cantores. E o produtor, sabendo disso, ele já colocou o Twist and Shout na última gravação, como a última gravação do dia. Agora, o interessante é que o jeito que o Lennon cantou a música faz parte do barato da música. Então, será que se ele tivesse cantado essa música primeiro no dia, ou se esse disco tivesse sido gravado com mais calma em dias separados, e aí o John Lennon cantando essa música de maneira melhor, como ele próprio mesmo diz, será que essa música teria tido o mesmo impacto? Nós nunca vamos saber. O que a gente sabe é que o vocal dele ali em Twist and Shout, no Please Please Me, é absolutamente de arrepiar, espetacular. E a segunda maior cover de todos os tempos, na minha opinião, é All Along the Watchtower, que foi feita pelo Jimi Hendrix, que originalmente foi escrita e lançada pelo Bob Dylan. Já é a terceira cover de 68. A do Joe Cocker foi em 68, a do Marvin Gaye foi em 68, a dos Beatles foi em 63 e a do Jimi Hendrix, 68 novamente. E essa música, ela mudou o jeito que o próprio Bob Dylan via a própria composição. Então muita gente brinca que o Bob Dylan, ele começou a fazer o cover do cover da música dele. E isso o próprio Dylan fala. Me surpreendeu muito, né, a versão do Hendrix. Ele tinha muito talento. Eu gosto da gravação do Hendrix e desde então eu venho tocando a música desse jeito, parecida com o jeito que o Hendrix toca. Estranho como eu me sinto quando eu canto essa música. Parece que sempre é um tributo a ele. Então, o Hendrix acabou roubando a música do Bob Dylan e tá ali o Bob Dylan fazendo cover da própria música. A música que ele fez, ele tá ali fazendo um cover da própria música que foi composta por ele. Inclusive, em 2008, uma revista chamada Total Guitar, uma revista voltada para guitarristas, né? Ela fez uma pesquisa entre experts e eles votaram essa música como a maior cover de todos os tempos. E nessa mesma pesquisa aí, Twist and Shout entrou também em segundo lugar, né, que nós já falamos aqui. E em terceiro lugar, para esses experts da revista lá, ficou Live and Let Die, do Guns N' Roses. Novamente temos aí um Beatle na história. Essa música é do Paul McCartney, que foi feita na época que o Paul estava com a sua banda lá, pós-Beatles, né, o Wings. E essa música Live and Let Die é o tema, né, do 007 lá. E o Guns N' Roses fez uma cover dessa música que está no disco Use Your Illusion 1, disco de 91. É a terceira música do disco, inclusive. E, enfim, na opinião dessa revista aí, é a terceira maior cover de todos os tempos, mas em primeiro lugar ficou exatamente essa daqui, essa do Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. É realmente uma versão eletrizante, a do Jimi Hendrix, totalmente diferente da versão do Dylan. Tem ali o talento do Hendrix absurdo pra tocar guitarra, a voz dele marcante, né? E a banda dele com uma pegada completamente diferente do que o Dylan fazia. Muito legal. E antes da gente ir para a maior cover de todos os tempos, eu gostaria de fazer aqui algumas menções honrosas, ou seja, covers que são importantíssimas, que são excelentes, mas que não puderam entrar na lista das 5 maiores. Respect, da Aretha Franklin, que é uma cover de Otis Redding. Essa cover da Aretha Franklin fez muito sucesso e até virou um hino do movimento feminista nos anos 70. Nothing Compares to You, da Sinead O'Connor. Esse foi o único grande sucesso da cantora irlandesa e essa é uma composição do Prince, que era um pouco desconhecida na época que a cover saiu.
Metallica, Whiskey in the Jar. Essa cover rendeu ao quarteto de metal de San Francisco um Grammy no ano 2000 por melhor performance de hard rock. Então, é uma cover que fez bastante sucesso, o clipe tocou demais na MTV. Interessante é que Whiskey in the Jar é uma música folclórica irlandesa do século 17, mas a cover do Metallica é baseada na versão criada pelo Thin Lizzy, uma banda de rock também irlandesa. Jeff Buckley, Hallelujah. Essa cover emocionante marcou o ponto alto da breve carreira do cantor, que morreu prematuramente em 97. Infelizmente, a cover dele só virou um sucesso depois da sua morte. A última vez que um Beatle colocou uma música no topo das paradas foi em 1987, quando George Harrison lançou uma regravação de Got My Mind Set On You, uma cover que ele fez de James Ray. Em 1981, Kim Carnes chegou ao topo cantando muito, cantando demais em Betty Davis Eyes, música originalmente lançada em 75 pela Jackie DeShannon. A versão da Kim Carnes, que é completamente diferente da música original, se tornou um hino nos anos 80 e conta com uma interpretação sensacional da cantora. Eu não poderia deixar de mencionar essa cover aqui. E a maior cover de todos os tempos, na minha opinião, é Hurt, que foi gravada pelo Johnny Cash e saiu em 2002. É a única cover aqui da nossa lista, incluindo as menções honrosas, que foi feita no novo milênio. Porque essa, pra mim, é a maior cover de todos os tempos. É por causa do significado que ela tem. Ela respeita os dois critérios que eu estipulei, ela é melhor do que a versão original, que é a do Nine Inch Nails de 94, e ela teve um impacto maior do que a versão original. Essa música foi feita no fim da carreira, no fim da vida do Johnny Cash. Ela foi lançada em 2002, junto com o último álbum dele lançado em vida, American 4, The Man Comes Around, e ele morreu em 2003. Agora, o que é impressionante nessa história toda é que ele meio que sabia que ele não ia durar muito tempo. E você assistindo o clipe dessa música, é difícil não se emocionar, porque o clipe ali é basicamente uma despedida do Johnny Cash. Ele sabia que não ia durar muito e fez aquele clipe ali como uma despedida. E o próprio compositor da música, o Trent Reznor, ele disse que no momento que ele ouviu a música pela primeira vez, ele não entendeu muito bem por que o Johnny Cash, um cantor country ali, né, estava gravando uma música lançada pelo Nine Inch Nails. Ele disse que não entendeu muito bem, não curtiu muito, mas no momento que ele viu o clipe, aí ele captou a mensagem do Johnny Cash. E ele vai além disso. Aquela música não é minha mais. O Johnny Cash meio que roubou a música dele. Essa música, como eu falei, foi gravada no último disco lançado em vida pelo Johnny Cash, o American 4, The Man Comes Around. E esse disco chama American 4 porque tiveram 3 anteriores, o American 1, 2 and 3. E todos esses, inclusive o 4, foi gravado junto com o lendário produtor americano Rick Rubin. Difícil eu dizer aqui pra você o quanto eu respeito o Rick Rubin. E essa foi mais uma das cartadas incríveis dele. O Johnny Cash estava num momento ali meio no limbo na carreira, sem saber muito bem o que fazer, mas já, né, digamos assim, ali no meio dos anos 90, já com a carreira consolidada, já meio ali que no fim da carreira, sem muita expectativa, o Rick Rubin pega o Johnny Cash e grava músicas covers e algumas músicas inéditas do próprio Johnny Cash, basicamente na sala da casa dele, usando a voz do Cash e um violão. Coisa bem simples. Esses discos jogam a carreira do Johnny Cash para cima de novo. Então, esta fase final do Johnny Cash foi muito importante. E o ponto alto dessa fase final, sem dúvida, é Hurt. E como eu disse, o clipe, a música em si já é de arrepiar. É, né, um violão, a voz do Cash ali, um piano no fundo, que é o momento que ele mete uma tensão na música ali. Né, a genialidade do Rick Rubin. E você vê ali a emoção do Johnny Cash na voz dele, cantando aquela música no fim da vida, e o clipe representa isso mais ainda. Então, pra mim, por toda essa história, por essa música representar o fim da carreira do Johnny Cash, que
Eu sou muito fã, não tem como eu não colocar essa música como a maior cover de todos os tempos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa o seu comentário. Eu quero saber aí quais são as suas maiores covers de todos os tempos. Você já pensou nisso? Você tem uma, você tem duas, você tem uma lista de 5 como a minha aqui, você tem uma lista de 10? Coloque aí que eu quero saber. E lembre-se de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos que eu fizer aqui. Então é isso aí, a gente se vê na próxima.